Boa noite a todos e a todas, nossos irmãos e irmãs de doutrina, de fé. Estava agora fazendo um teste para ver como é que ficava a questão do som. Como sempre, vou precisar do auxílio de vocês para que vocês possam estar me falando aí. Hoje eu estou um pouquinho mais próxima do celular porque de longe eu não enxergo nada que vocês escrevem aqui. Hoje eu estou um pouquinho mais próxima para que a gente possa continuar mantendo essa relação de proximidade, né, um pouquinho maior, tá? Então, o som tá legal, né? Então, hoje nós vamos estar falando aqui sobre educação moral na visão da doutrina espírita. E a gente tem um monte de coisa para falar. Caso vocês também tenham alguma dúvida, alguma informação para acrescentar, vocês podem comentar aí que a gente vai estar junto nessa, tá bom? Então, para a gente começar, vamos agradecer ao Pai. Então, chamo vocês para fechar os nossos olhos e tentar mentalizar a figura de Jesus, agradecendo a Deus, nosso Pai de amor e bondade, nosso Pai de esperança, de luz, de perfeição. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui juntos e juntos aprender. O Mestre Jesus disse: onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. E nesse momento de união virtual, em que estamos juntos, apesar de separados os corpos, mas juntos no mesmo propósito, que é o de aprender, de melhorar e tentar compreender mais a doutrina espírita e os ensinamentos do Mestre Jesus. Agradeço a todas as energias positivas que foram direcionadas a todos nós, e especialmente que a espiritualidade esteja junto conosco para que possamos juntos aprender e colocar em prática todos os ensinamentos de Jesus. Que assim seja. Então, hoje sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Eu estou um pouquinho mais perto porque eu confesso que eu não enxergo, como eu já falei com vocês, de longe. Quando eu fico muito longe, eu não consigo ver o que vocês acabam escrevendo. As letras são bem miudinhas. Hoje, nessas últimas semanas, nós estamos falando sobre todo um processo, né? A gente começou falando sobre a transição planetária para que a gente pudesse entender como é que estamos, como é que esse momento todo está sendo passado, como é que a gente está conseguindo passar. Depois a gente falou um pouco sobre autoconhecimento, porque para compreender o macro, antes de tudo é necessário compreender o nosso inferno, o micro, né? O mundo menor, vamos assim dizer. Logo em seguida falamos também um pouco sobre os novos rumos e hoje sobre a educação moral. Os 4 temas estão interligados, porque quando falamos em transição planetária, nós precisamos, antes de qualquer coisa, estar passando pelo processo de transição interna. Aí começa com o autoconhecimento e logo em seguida, obviamente, precisa, se conhecendo mais, se melhorar. E o nosso melhoramento se dá justamente com o processo de educação. A educação, ela tem algumas definições, nem sempre são definições certas, né? Geralmente os estudiosos, os pedagogos, principalmente os pedagogos mais famosos, eles acabam trazendo algumas definições. Pestalozzi, ele vem nos dizer o seguinte: ele define a educação como sendo o desenvolvimento harmônico de todas as potencialidades do ser. Inclusive, Pestalozzi vai ser bem importante daqui a pouquinho, quando a gente falar um pouquinho sobre a questão da educação na infância e adolescência. Já Hubert, ele fala que a educação é um conjunto de ações e influências exercidas voluntariamente por um ser humano em outro. Então nós temos aí esse processo. Só que o processo também se dá através do educar-se, que é justamente o ponto principal que a gente vai falar um pouco nessa live de hoje.
Porque a educação moral, antes de qualquer coisa, antes de educar o outro, é o processo de educar a si próprio. E aí a gente vê que durante todo o processo da história tivemos aí várias formas de educar. A gente teve o processo de contemplação lá na Antiguidade, na Grécia. Nós também tivemos uma educação mais rígida, principalmente no decorrer da Idade Média. E logo, um pouco mais à frente, nesse período contemporâneo, moderno contemporâneo, nós começamos a ver também uma outra forma de visualizar essa educação. E principalmente nos últimos tempos, que é uma das formas que inclusive que eu gosto muito, que é a piagetiana, né? Que é o processo em que a própria pessoa ela vai se descobrindo e vai se melhorando, que é inclusive um dos pontos que precisamos bater dentro do processo de educação moral na visão do Espiritismo. Mas o que é educação moral? Como é que funciona? No Livro dos Espíritos, nós temos a resposta na questão 685A e também na 917, em que ele fala que é a chave para o progresso moral do ser. Isso é educação. E a gente pode dizer que essa educação, ela não necessariamente está atrelada à educação formal. Nós vimos, é claro, tem sempre aquela frase em que existem muitos doutores, né, com pessoas com doutorado que não têm a mesma sensibilidade em que alguém que tem uma educação mais simples ou que não tem educação nenhuma, né? Não falo da educação formal. Então, não necessariamente a educação formal está atrelada à educação moral. A educação formal é, digamos que, mais fácil de se adquirir, né? Com o estudo você consegue adquirir. Já a educação moral, ela precisa de um pouco mais. Além do estudo, né, que você precisa observar, nós também precisamos de um melhoramento interno. Kardec, ele vai nos mostrar que antes de formar, no caso, né, o caráter, porque a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Não é apenas um processo de leitura de livro, não é apenas um processo de leitura de um texto. Nós podemos ler vários livros durante a nossa vida e mesmo assim não conseguir adquirir esses hábitos bons. O caminho a gente já sabe qual é, que é justamente o próprio Jesus nos mostrando o que pode e o que deve ser feito. Agora, sem me educar? Eu acho que não. E aí a gente pode observar dentro da própria doutrina, em que alega que é necessário que haja esse processo de educação, a educação moral para que haja o progresso. Se é um conjunto de hábitos adquiridos, então isso significa que o processo de educação é um processo de repetição. Tem uma frase nos jargões militares que tem por aí, que ele fala que a repetição e a exaustão leva à perfeição, que é basicamente o que nós precisamos fazer, né? Repetir diariamente, porque muitas vezes nós utilizamos apenas as frases e as palavras que são lindas, o evangelho é maravilhoso, mas nós não aplicamos esse evangelho no nosso dia a dia. E é um exercício diário, é um exercício que necessita de muita prática. No caso da educação moral, ela não é adquirida apenas por uma questão de estudo, uma questão de analisar e ler um livro, um texto, uma revista. É necessário que se pratique tudo aquilo que a gente aprende. O evangelho, ele é repleto de ensinamentos, e são esses ensinamentos que nós precisamos estar constantemente aplicando no nosso dia a dia. Aí a gente lembra, adora falar sobre isso, né? A exaustão, a repetição e exaustão leva à perfeição. Exatamente. Então nós temos aqui que no caso da minha educação moral, o meu processo de melhoramento, que vem de acordo com aquele processo de autoconhecimento que a gente falou há 2 semanas, quando nós falamos nisso, isso significa que quando nós nos melhoramos moralmente,
nós estamos auxiliando no processo de melhoramento, desenvolvimento do planeta Terra. Então, se a gente chega lá na nossa primeira live, né, dessa série, e nós falamos sobre a transição planetária, isso significa que para que o planeta passe pelo processo de melhoramento, é necessário que os indivíduos que ali estão também o passem. O processo de melhoramento, o processo de transição pessoal, transição interna, é absolutamente necessário para que o planeta como um todo também o passe. Mas como é que eu posso dizer que eu vou aprender? O que eu aprendo quando eu faço esse processo de educação moral? Bom, antes de tudo, eu vou conhecer a mim mesmo, e aí entra o autoconhecimento, que é o primeiro passo para que você possa ter um desenvolvimento moral, conhecer a si próprio, amar a si próprio. Lembra? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós precisamos nos conhecer, precisamos nos amar. É absolutamente necessário. E nós também precisamos ter consciência de que tudo é transitório. Tudo é passageiro, nada é permanente, nem mesmo a vida, porque a vida corpórea, ela também passa. Tudo passa, como já diria Emmanuel. E também nós precisamos perceber que a vida é tudo ao nosso redor. E tudo que está aqui, tudo, absolutamente tudo, vem de Deus. Nós que muitas vezes em nosso egoísmo, e até mesmo de achar que nós somos mais do que espíritos imperfeitos, muitas vezes achamos que tudo que está ao nosso redor, as coisas, matéria, às vezes pessoas, tudo isso é nosso, nos pertence, nada nos pertence, nada é nosso mesmo. Tudo é transitório, tudo isso é um empréstimo para que possamos bem utilizá-lo para o nosso desenvolvimento moral. Bom, depois que a gente consegue conhecer a si próprio, amar a si próprio, perceber que tudo é transitório e entender que tudo vem de Deus, aí nós já temos meio caminho andado para esse melhoramento pessoal. Nós precisamos entender que esse processo não é rápido. Precisamos entender que muitas vezes temos a vontade de melhorar, mas não é daqui para amanhã que eu vou já estar como a Joana de Ângeles, não é daqui para amanhã que eu já vou estar no mesmo nível que Chico é. Não é. É necessário todo um processo de transição do espírito e que muitas vezes pode, inclusive, demorar aí algumas encarnações. Paz do espírito, exato. É necessário o conhecimento de si próprio, o encontro de si e essa paz para poder tentar se melhorar constantemente. Nós só falamos aqui que no início que nós já temos o caminho que a gente deve seguir para o processo de melhoramento moral. E nós temos. Se formos pegar o Novo Testamento, o Evangelho de Jesus, ele vem trazendo ali todos os ensinamentos. Não devemos nos esquecer que Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Somente através dele é que nós podemos conseguir chegar a Deus. Então, se nós temos o caminho, se nós temos os ensinamentos, basta aplicar. É fácil? Não, não é fácil. Claro que Jesus não nos trouxe nenhum ensinamento que não fosse possível executar. Tudo que ele veio nos mostrando era possível. Entretanto, até conseguirmos fazer tudo aquilo, é necessário que a gente comece a travar aquela guerra que a gente falou na outra live. A guerra entre o meu eu velho com o meu eu novo, porque não é fácil.
Nós temos, inclusive, alguns passos, que justamente são passos para a evangelização, que é utilizado para dentro das nossas potencialidades. Nós temos aqui a inteligência e a razão, que precisa, antes de tudo, através da nossa inteligência, através da nossa razão, através do nosso processo de pensar e raciocinar, que Deus nos concedeu essa possibilidade. Então nós vamos ter que vontade de agir, ter essa vontade de mudar, porque não adianta nada eu apenas falar, mas não sentir, eu falar que vou fazer, mas não ter essa vontade, essa força, porque a força de vontade nos auxilia a acordar todos os dias, nos auxilia a tentar melhorar a cada dia. É um processo diário, é um trabalho de formiguinha, mas que nós precisamos estar vontade. Começa tudo daí. Você precisa ter vontade de mudar, vontade de se melhorar. Nós também precisamos ter consciência da nossa existência. Eu existo, mas por que eu existo? Eu existo porque foi da vontade de Deus. Ele que nos criou. Então, eu tendo essa consciência da minha existência, eu tendo consciência de onde eu vim, para onde eu vou, e tudo isso a gente consegue também através do processo de educação. Aí entra as leituras, entra também os nossos estudos, diários e cotidianos, para que possamos compreender como funciona a vida. Nós também precisamos ter consciência da nossa individualidade, mas também nós precisamos ter consciência que nós somos um ser dentro de uma coletividade. Nós precisamos compreender que nós somos, apesar de sermos indivíduos, somos também parte de um todo. Nós também precisamos ter meios de estabelecer relações com o mundo, relações comigo e relações com o outro, principalmente. E ainda nós temos que ter a consciência de que nós precisamos ter meios de nos prover. E como a gente fala meios de prover, não necessariamente apenas a questão material, mas também a questão espiritual. Como é que eu posso me melhorar? Como é que eu posso dar esse passo à frente? Logo em seguida nós temos também 2 outros elementos que nós temos, esses fatores, que é a vontade e o sentimento. Nós precisamos ter inteligência e a razão para tentar ver e compreender o mundo e onde é que nós estamos. Mas nós também precisamos ter vontade e sentimento. E aí vem a questão mais interna. Nós precisamos nos conduzir bem. E essa condução, ela não é apenas uma condução material ou uma condução mais, vamos dizer, humana, mas uma condução também espiritual, que nós podemos entender e precisamos compreender e colocar em prática o nosso próprio bem. Executar, fazer, direcionar, para que nós possamos também nos sentir bem. A psicologia, ela vem trazendo uma questão que muitas vezes os psicólogos batem muito em cima disso. Muitas vezes ele fala que primeiro você, terceiro você, mas não no sentido de ser egoísta, não no sentido que o mundo vai girar agora ao meu redor e vai fazer apenas aquilo que eu quero e apenas por mim. Mas quando fala primeiro você, segundo você e terceiro você, é porque antes de você tentar trabalhar o mundo lá fora, é necessário trabalhar o seu próprio interior, trabalhar dentro de si. E muitas vezes esse trabalho é muito mais difícil e complicado do que fazer um auxílio exterior. Nós precisamos fazer também, ter uma condição coletiva, que é observando o bem do próximo. Mas para eu amar o meu próximo, eu preciso amar a mim mesmo. Para que eu possa melhorar, ajudar a melhorar o outro, eu preciso ajudar primeiro a melhorar a mim mesma. Eu preciso ter vontade e eu preciso ter sentimento, colocando sempre o amor como ponto principal desse processo de melhoramento. Não é apenas o falar. Falar é muito fácil. Aqui eu estou falando e esse é um processo fácil.
É só chegar e estudar, ver algumas revistas, alguns livros, estudar o livro dos Espíritos. Esse é o ponto mais fácil. Agir, praticar. Esse é muito mais difícil. E confesso para vocês que eu estou há 30 anos tentando a cada dia me melhorar um pouquinho mais. E talvez até o final dessa encarnação eu não melhore tudo o que eu preciso, porque é um processo lento, gradual, e nem sempre nós temos aquela força de vontade necessária para esse processo de melhoramento. Agora, quando a gente fala nesse processo de melhoramento, educação, eu tenho um trabalho há alguns anos de evangelização infantil. Eu sou evangelizadora infantil lá no Fabiano de Cristo há uns 5, 6, eu não lembro ao certo o tempo, porque a gente, quando faz com amor, a gente não contabiliza certinho. Mas quando a gente fala em criança, a gente para e observa que aquilo ali também passa pelo mesmo processo. Kardec, ele faz essa pergunta para o Espírito de Verdade sobre o processo de desenvolvimento e educação da criança, do adolescente, do filho. E a resposta é muito direta. Porque na questão 208 do Livro dos Espíritos, ele fala que é de responsabilidade dos pais a educação, o direcionamento dos filhos. Infelizmente, nos últimos tempos, nós temos uma dificuldade para poder educar as nossas crianças e adolescentes. Rossandro, em diversas palestras que ele faz, ele sempre vem chamando a atenção para isso, porque nós estamos colocando a educação, o processo de melhoramento dos nossos filhos, das nossas crianças, em terceiro, geralmente no professor. Mas nem sempre o professor ele vai conhecer o seu filho como você conhece. E ele fala ainda, o Espírito de Verdade ainda fala, é uma tarefa que é dada para os pais. E se falha, é culpável, porque essa é uma responsabilidade que é dos pais. Os pais tiveram e eles é que vão estar direcionando, pelo menos é o que deveria ser, direcionando as crianças e o adolescente para o processo de melhoramento. Muitas vezes nós temos, inclusive é uma das questões do Livro dos Espíritos, acho que é a questão 209 ou 210, em que ele pergunta por que alguns pais que são até bons, mas eles recebem também alguns filhos que são mais complicados e até mesmo perturbados. Essas crianças escolhem esses pais justamente para que ele possa ajudar nesse processo de melhoramento. Nós precisamos disso. Os nossos pais, eles têm uma responsabilidade muito grande naquilo que a gente é. Não dizendo que o espírito, quando ele vem, o pai e a mãe, ele vai ser responsável por mudá-lo. Não mudá-lo, mas a palavra é direcioná-lo para os caminhos do bem. Nós temos que compreender que são os pais que têm essa responsabilidade de mostrar o Cristo para eles. Sabe aquela frase também? Faço o que eu faço, não faço o que eu falo? Isso não existe dentro do processo de educação da criança e do adolescente, porque principalmente os nossos filhos, eles vão nos observar e é o exemplo que vale. Quando nós nos predispomos a ter uma criança, nós temos que ter consciência que nós seremos o seu modelo. Talvez mais à frente, quando elas crescerem, elas vão identificar outros modelos dentro da sociedade. Mas principalmente enquanto criança, o modelo é justamente os seus pais. E nós precisamos disso. Nós precisamos compreender que os pais são modelo e que os pais são responsáveis. Tem uma parte no livro Vivências em Família de Divaldo Franco, em que ele fala sobre essa questão da educação moral para a criança e adolescente. E aí Divaldo, em um certo momento, gente, já é tudo isso. Eu falo demais. Divaldo, em um certo momento, ele é questionado por um adolescente porque o menino já não quer mais estar ali. O adolescente não acha interessante permanecer na casa espírita porque para ele aquilo ali é uma fraude, para aquilo ali ele não está fazendo direito, não está certo. E Divaldo pergunta a ele por que ele acha aquilo.
E aí o menino responde, porque os meus pais aqui na casa espírita é uma coisa, e quando chega em casa nos trata mal, quando ele chega em casa eles não utilizam toda aquela parte de amor que é utilizado na casa. Então nós precisamos, enquanto espíritas, enquanto cristãos, ser exemplo, mas não só o exemplo na casa espírita, porque ser espírita na casa espírita é muito fácil dizer meu irmãozinho ali. Agora, ser espírita dentro de casa, ser espírita no trabalho, isso sim é um processo que é necessário que a gente identifique dentro de nós e comece a cortar esse mal pela raiz. Quando a gente fala que é só dentro da casa espírita, ou levando o menino para a evangelização infantil, que é necessário, eu estou dizendo que apenas a responsabilidade da educação da criança e do adolescente é da casa espírita, mas na verdade a responsabilidade é dos pais. Temos sempre que lembrar disso. Da mesma forma em que o adulto, a criança, a gente precisa observar que o processo de educação ele vem de dentro para fora, ele não vai de fora para dentro. O adulto, o jovem, o idoso, ele também é. A educação, ela não vem de fora. Não é falando, ouvindo uma palestra de Divaldo, de Haroldo, assistindo o filme de Chico, vendo a história, a trajetória de Irmã Dulce que a gente vai se educar. É um processo lento, gradual, mas necessário e que tem que começar de dentro para fora. É um processo de melhoramento. Para concluir, porque eu estou observando que hoje eu falei mais do que o necessário, para concluir, esse processo de educação moral, ele vai predispor, a mudar-se para tentar mudar o mundo e através desse processo nós vamos conseguir conquistar virtudes essas como amar, respeitar principalmente, ter tolerância, que nos últimos tempos é o que a gente está vendo, pelo menos é o que mais aparece nas mídias sociais, é a falta desses sentimentos. Nós vamos amar o nosso próximo, nós vamos respeitar o nosso próximo, independente da opinião, independente da vertente que aquela pessoa está ou resolveu seguir, porque nós precisamos respeitar o livre-arbítrio do outro. Nós vamos sensibilizar os nossos sentimentos, porque somente através do processo de depuração do egoísmo, depuração do nosso orgulho, nós poderemos olhar o outro com mais sentimento, nós podemos ter mais sensibilidade para sentir a dor do outro, ter mais empatia. E, nós, obviamente, ao final de tudo, direcionar o nosso caráter para o bem. Direcionar o nosso caráter para o melhoramento. Como a gente já disse, Jesus já disse qual é a receita. Ele é o caminho, ele é a verdade. Apenas ele poderá nos direcionar e nos levar a Deus. E para concluir tudo isso, eu sempre gosto de trazer músicas para que a gente possa sempre lembrar. Tem uma música da Ana Vilela, que é uma das músicas mais lindas que dos últimos tempos. Eu confesso que a primeira vez que eu ouvi, eu não me aguentei e eu acabei me emocionando bastante, principalmente em algumas falas, em algumas fases da música. E ela fala o seguinte, que não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então, fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações e assim ter amigos em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Eu acho que eu me perdi aqui.
Por isso, eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe para perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorrisos a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo para ter sempre mais, porque quando menos se espera, a vida já ficou para trás. Segura teu filho no colo, sorri e abrace os teus pais enquanto eles estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. E é com essa sensação de alegria, eu quero convidar vocês para que a gente possa agradecer a Deus pela possibilidade e oportunidade de estarmos aqui, juntos, sentindo as vibrações de amor, as vibrações de esperança, de que no futuro também seremos melhores. Sentir a força vindo de dentro de cada um de nós para que possamos ter essa vontade de agir, de melhorar, de praticar o amor em todos os momentos. Agradecer ao Mestre Jesus por ter nos dado todos esses ensinamentos para que assim possamos colocar em prática e um dia chegar à perfeição. Agradecer a Deus mais uma vez por estarmos aqui, nesse momento, nessa situação, porque tudo, absolutamente tudo, é aprendizado. Precisamos ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, porque em todos os momentos o amor ali está. Se soubermos como acender essa luz, a luz do amor, a luz da paz e a luz da esperança, que todos nós possamos fazer brilhar essa luz, a nossa luz, e assim, sendo luz, fazendo iluminar todo o nosso planeta. Que o Mestre Jesus, os nossos amigos espirituais, os nossos anjos protetores, possam estar conosco hoje, amanhã e todos os dias da nossa vida. Que assim seja. Convidamos vocês para na próxima semana. Próxima semana não seria eu que vou estar aqui, vai ser Israel, que vai estar com vocês fazendo o Espiritismo em 30 minutos. E ele vai estar falando sobre as leis morais. Vai ser uma série de lives que ele vai falar sobre as leis morais e vai concluir aí sobre a felicidade. Tá até mais, depois de 4 minutos, a mais do que o necessário. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre com vocês e que todos nós possamos utilizar todos os ensinamentos que a gente aprende, todos os ensinamentos que a gente lê em prol do nosso próprio melhoramento, em prol do melhoramento de todos nós. Porque somente nos melhorando, né? Crescendo e evoluindo, é que a gente vai poder evoluir e crescer junto com o planeta Terra. Fiquem com Deus, super beijo. E na próxima semana, Israel vai estar aqui com vocês. Grande abraço!